Olá, meus colegas servidores públicos e população campineira. Bem-vindos a mais um episódio do Luz, Câmara e Gestão da Secretaria de Gestão e Controle. Eu sou a Jaque Lustosa, sou auditora de controle interno da Prefeitura de Campinas e também a apresentadora desse incrível espaço de troca de experiências com servidores públicos da nossa administração e também de conversas informais e descontraídas sobre gestão pública. O nosso convidado de hoje, ele que tem um vasto currículo e experiência na nossa administração pública, o Flávio Emílio Rabetti. Ele é o nosso diretor de captação de recursos e convênios governamentais. Ele também é professor de MBA em Governança e Inovação no setor público. Também é autor do livro, de captação de recursos, governo federal. Também tem especialização em direito público, tem compliance no setor público. Enfim, eu sei que vocês vão adorar essa conversa com ele. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Jaque. É um prazer. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, muito bacana. Saiu na frente, aí poucas prefeituras têm esse insight e é muito legal ver o corpo técnico da prefeitura próximo da população e dos seus parceiros aí. Parabéns, viu? Obrigada. Então, para a gente já começar, para conhecer um pouquinho mais sobre o Flávio, quero que você conte para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua parte aí, experiência profissional, até chegar aí no cargo de diretor. Tá, vamos lá. Estava lendo até um livro já que é super interessante, que às vezes as pessoas se apresentam querendo mostrar o currículo, a sua evolução, querer sempre estar ali como eu cheguei, os êxitos, E nesse livro o entrevistador começou a perguntar das falhas do entrevistado. Então o entrevistado ele ficou meio, nossa, mas você não vai falar dos meus êxitos que eu tive, no decorrer? E eu queria puxar um pouco aí. Como você falou, eu estou como diretor, vai fazer aqui 12 anos que eu estou em Campinas, trabalhei em outro município durante 4 anos, então tem aí já a médio prazo, um tempinho na gestão pública, Mas eu gostaria de puxar um pouco isso e eu gostei desse livro por conta que eu acho que é com as nossas falhas que a gente aprende. É com o dia a dia, com os erros que a gente aprende e evolui, E você já trouxe o currículo muito bem falado aí, então eu gostaria de passar um pouco o Flávio que erra, O Flávio que muitas vezes não sabe falar não, o Flávio que muitas vezes buscou aceitação onde não era para buscar e os tombos que o Flávio levou por conta disso. E isso me trouxe uma experiência muito grande, me traz ainda, como líder de uma equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Quando envolve o erário público, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, cada centavo que entra nas contas vinculadas dos convênios, cada centavo que sai é prestado contas, a equipe nunca teve nenhum problema. Todos os prefeitos que a gente passou sempre dormiu tranquilo quanto às aprovações, Nunca tivemos a reprovação de um processo. Essa equipe com o Flávio lidando teve muitas falhas por parte do Flávio, O Flávio que não soube ouvir às vezes, o Flávio que foi ansioso, impulsivo, Então eu gostaria de passar um pouco para quem está assistindo aí, principalmente para os servidores, que é com as falhas que a gente aprende, é com os erros e o dia a dia vai sugando. E não pode desanimar, é aprender com o erro, ser humilde. Sim. O suficiente para saber que você errou, aprender com esse erro e tocar, E sempre dando forma mais qualitativa ao serviço público, à coisa pública, que é o que a população merece, Com certeza. E de desafios, do setor público, porque eu acho que entra muito nessa questão aí de falhas. Desses desafios que foram enfrentados e superados, tem alguma experiência para você que você possa nos contar, assim, que foi marcante? Tem vários desafios. Em termos de processos, a gente passou por grandes desafios quanto a modelagem de uma PPP que o município nunca havia feito, que foi a PPP de iluminação pública. Então, desde 2018, quando começou o processo, através de uma parceria com a Caixa e com o Banco Mundial, pelo Fundo de Estruturação de Projetos, a gente teve essa experiência e esse desafio para fazer chegar
E foi eficaz agora na contratação, porém a gente tem que mostrar que está sendo efetivo na execução, né? Daí fiscalizando a parceira que venceu aí a concorrência. Foi um desafio enorme. E um outro desafio é a crise que a gente enfrentou em 2015, a crise que a gente enfrentou em 2017, a pandemia que veio, que assolou, né, o mundo, mas para a gente, enquanto captador de recursos, a gente não pôde parar. Então a gente teve que se estruturar, teve que ter uma resiliência muito forte com a equipe para buscar recursos, para fazer chegar recursos para a saúde, principalmente para a rede hospitalar, né, que é a média e alta complexidade. Então foi um desafio enorme e a gente conseguiu vários recursos, conseguiu fazer chegar nos hospitais de campanha, nos insumos, nos medicamentos. Então são esses desafios que fazem a equipe crescer e a gente vê que vale a pena, né? Sim, com certeza. E a gente vê os resultados, né? A gente conhece vocês, conhece a equipe e sabe que vocês são sempre elogiados, né? Agora, então, entrando um pouquinho sobre o tema, né? O assunto que vocês atuam hoje em dia, que é a captação de recursos e convênios governamentais. Conta pra gente um pouquinho, né, de qual é essa importância da captação de recursos, né, de recursos e convênios governamentais para a Prefeitura de Campinas. Tanto para o município de Campinas quanto para os outros municípios, a captação de recurso ela é o estratégico do setor, né, da organização. Porque você tem hoje um orçamento muito engessado. Vamos colocar aqui como exemplo Campinas. A gente está chegando em despesa de custeio a quase 92%, se já não passou, né? Como que você faz investimentos no município com o comprometimento do seu orçamento, da receita que entra, já no custeio da máquina? Né? Então é através dessa captação de recursos que você consegue fazer chegar. O prefeito, quando ele está ali disputando o pleito, né, para ser o governante ali, ou do município, ou o estado, até o próprio do governo federal, o presidente da república, na hora que ele apresenta a sua plataforma, ele demonstra alguns investimentos na sua plataforma, mas ele não tem conhecimento do orçamento. E como que ele vai trazer esses investimentos? É através da captação de recursos, através dessas parcerias que existem, que você consegue trazer esses recursos para o município e aí sim alocar nesses investimentos. Hoje, o que a gente nota é que os municípios, os médios, né, de grande porte, médio porte, eles necessitam muito de recursos para custeio também. Então, aquela fala, né, que antigamente tinha, precisa muito buscar para investimento, para construir ponte, viaduto, marginais. Hoje isso mudou um pouco. Hoje a busca de recursos é para o custeio também, para manter a máquina em dia, né? Sim. Então vamos dizer que hoje na gestão pública contemporânea, a busca de recursos, ela envolve o custeio da máquina. E há de se repensar isso junto às outras esferas para que possam demandar recursos com essa natureza. Sim. E não mais só ficar pensando em investimento. Tá bom, você enviou recursos para que possa construir uma escola, um hospital, né? Um hospital hoje, como exemplo, aqui a gente está construindo ali o CRAIM, ele custou em média 17 milhões de reais, você gasta por ano 30 milhões para manter. Então, como que eu vou manter isso? Qual que é o custeio que eu preciso para manter isso, né? Então, há de se repensar um pouco essa forma de buscar recursos entre as esferas e disponibilizar mais recursos para custeio. E quando a gente fala de custeio, né, despesa de custeio para a máquina pública, não é só máquina pública que às vezes a gente pensa no sentido errôneo, né, de lado ruim, mas a máquina pública no sentido de pagar o médico que vai estar no hospital, pagar os insumos, os instrumentos, tudo isso é despesa de custeio, né? Tudo que você envolve na manutenção do dia a dia é o custeio, né? Na escola, o professor, material didático, né? E aí você tem que buscar recursos também para isso. Você não consegue, como deu o exemplo Campinas, que é uma cidade muito próspera, ela tem esse problema também na despesa de custeio. Então há necessidade de se repensar e criar estruturas dos quais a gente pode buscar mais custeio, né, para avançar nesse sentido. A gente teve uma emenda constitucional
do qual existem algumas vedações e algumas condições para os municípios que passam de limite de custeio, né? E a gente está no teto desse limite e então por isso que eu digo que o planejamento estratégico ele tem que repensar isso para que não possa sofrer consequências por conta dessas despesas. Sim, com certeza. E aí, ao buscar esses recursos, né, recursos, convênios governamentais para Campinas, quais têm sido os principais desafios? Além do mapeamento dos stakeholders, explico. Quando você busca recursos, o departamento é um departamento meio, ele é uma ferramenta do qual vem uma demanda estruturada, a gente estrutura através de um framework, vem uma demanda e a gente capta recurso através dessa demanda, da necessidade das pastas, né, que geram as políticas públicas. Esse mapeamento dos envolvidos é um grande desafio para Campinas. Você tem muitos envolvidos e aí é aquela questão de puxar a corda para um lado, para o outro e o negócio não sai. E a burocracia. A burocracia a gente vem vencendo, a gente vê que no decorrer dos anos melhorou bem a questão burocrática, né, por conta da informatização, da própria transparência, a gente está vencendo isso, mas são os dois desafios que a gente se encontra muito sério. Hoje, para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento quando vem um recurso para recapeamento, um investimento para recapeamento que a gente chama de contrato de repasse. Quando vem um instrumento nesse sentido, hoje, para que a população sinta esse recapeamento na rua, demora 3 anos. Então é muito tempo. A gente precisa vencer isso. Essa burocracia, esse mapeamento. Às vezes você termina aquele projeto de recapeamento ou já teve ali um tapa-buraco que não dava para ficar esperando, né? Então, muitas vezes você é eficiente em buscar o recurso, mas você não é efetivo em entregar o recurso. A gente viu as notas do Tribunal de Contas enquanto efetividade, né? Sim. Não está nada bem, né? Então a gente precisa mostrar mais efetividade do que a gente tem. Né? Buscar tá ok, mas vamos mostrar mais efetividade no que a gente tem para que a população consiga sentir, os órgãos de controle consigam notar essa diferença qualitativa. Sim, né? Essa entrega, né? Porque como a gente está conversando, né? Campinas é uma cidade muito grande, 1.200.000 de habitantes, uma extensão territorial, né? Grande, bairros muito distantes. Então, acaba que a gente, para mostrar o resultado, demora um pouquinho e daí nisso já fez uma remenda, aí a população às vezes não sente. Então, essa parte de trabalhar o planejamento, a comunicação com a população, explicando como que está né, o que acontecendo, acho que é muito importante, né? E eu acho que você tá à frente disso, você trazendo recurso, conhecendo toda a gestão desse recurso, é um grande comunicador pra gente, assim, pra gente aprender e conhecer onde é que está o nosso recurso. Perfeito. Bom, falando um pouquinho de estratégias, né? De estratégias que são adotadas para identificar e também acessar essas oportunidades de captação de recursos. Porque eu penso que os recursos são escassos tanto para o município como também, por exemplo, o governo federal que vai mandar algum recurso. Então, você, por exemplo, quando vai lá captar recurso, tem que tentar convencer aquela pessoa, né, aquele investidor, podemos dizer, de que vale a pena investir em Campinas. Então, que tipo de estratégias, por exemplo, são utilizadas? A gente primeiro faz o mapeamento dos potenciais parlamentares, no caso, ou até potenciais ministros dos quais tem interesse em Campinas. Campinas ela tem uma janela eleitoral muito grande. O colégio eleitoral de Campinas ele é atraente para esses envolvidos. Então você tem um mapeamento desses potenciais que tiveram bastantes votos em Campinas ou buscam ter e já são os clientes há muitos anos. Você tem ali 10, 11 parlamentares que sempre demandam recurso para Campinas, que é o ganha-ganha. Ele quer demandar o recurso para a cidade dele, né, para o nicho dele. Por outro lado, ele quer fazer acontecer a política, fazer com que aconteça a política, né? E nesse sentido, a gente tem que correr com isso para ser efetivo. Quanto mais efetivo, mais recurso ele vai enviar. Quanto menos efetivo, ele vai, eu estou enviando recurso para vocês e vocês não estão demonstrando, depois eu sou cobrado pelo meu eleitor, né? Sim. Então tem isso. Depois, no outro momento, a gente apresenta
através de ideologias mesmo. Você tem grandes parlamentares que defendem grandes ideologias. E a gente tem grandes políticas públicas aqui para buscar nesse sentido. Então você vai para um parlamentar que tem uma ideologia na educação, que abraça as políticas públicas de educação, ou um outro parlamentar que abraça a causa assistencialista, ou seja, violência contra a mulher, para moradores de rua, criança e adolescente, o idoso. Você tem essas frentes e você tem parlamentares dos quais ajudam nessas frentes. E por fim, você tem parlamentares que defendem a base do governo. Nosso governo ele tem uma base muito ampla. Com isso, a gente, através das lideranças locais, sejam vereadores ou representantes de bairro, a gente tem essa conversa com eles e essas lideranças fazem a ponte junto aos ministérios ou aos parlamentares para vir os recursos. Uma vez que eles fazem parte da base e querem também, né, ver ali a sua população, o seu bairro, a sua região sendo beneficiada, né? Então a gente aplica essas três frentes mais afinco, né? E sempre vem um outro parlamentar querendo ajudar também o município, e a gente sempre fala com a assessoria dos parlamentares, nos procuram antes para que vocês possam indicar os recursos, porque muitas vezes o recurso vem errado. Só para fechar, vou dar um exemplo rápido aqui. Um parlamentar enviou um recurso para a saúde e ele queria ajudar a rede hospitalar, Mário Gatti, mas ele enviou para atenção primária, para piso de atenção primária. O Mário Gatti não recebe esse tipo de recurso. O Mário Gatti recebe a média e alta complexidade, que é para a rede hospitalar. Então o recurso não foi para o Mário Gatti. Então sempre a gente combina com a assessoria. Nos procura antes, a gente sabe o interesse do parlamentar e a gente mostra para vocês o caminho das pedras para estar indicando. Sim, né? Com certeza. Falando aí sobre o futuro, né, nessas captações de recurso, quais que são as perspectivas futuras, né, especialmente considerando o contexto político e econômico atual? A questão da captação de recursos, esses recursos principalmente do governo federal, por experiência mesmo, sempre eu vejo que é uma questão que vem crescendo, gestão após gestão do governo federal. Então a gente começou lá com o FHC, que até o FHC não falava de presidencialismo de coalizão, ele falava de presidencialismo de cooptação, né, junto ao parlamento. Então ele tinha ali seus interesses junto ao parlamento e ele sabia fazer muito bem a coalizão. Lula 1 e Lula 2 foi a mesma coisa também. Ele soube fazer essa coalizão com o parlamento e nisso beneficiou muitos municípios através dos convênios. O governo Dilma, no seu segundo mandato, quando sofreu o impeachment, ela não soube usar muito essa ferramenta. A gente viu que teve uma queda. Mas com a vinda do governo Temer e depois Bolsonaro, a gente viu que isso cresceu muito. Ou seja, tudo que é discricionário do governo federal, ele faz esse diálogo com o parlamento. A gente meio que vive um sistema parlamentarista, né? Uhum. E ele faz esse diálogo com o parlamento, com as lideranças dos partidos e destina esse recurso. Você vai lembrar que a imprensa chamava muito de orçamento secreto, né? Que era as RP9. Então a Carmen Lúcia do STF, ela, por conta de transparência e outros itens aí que ela apontou, ela acabou que barrando esses recursos da RP9, do orçamento secreto. Hoje o governo Lula ele trabalha a RP2, que são as discricionárias, nesse mesmo sentido. Então ele negocia com o parlamento, os parlamentares já têm o seu recurso vinculado, que é o 1,2% da receita corrente líquida, mas eles também têm esse acréscimo, que é essa negociação que existe com o governo, que o ganha-ganha, né? Uma ferramenta, como traz o Sérgio Abrantes, o presidencialismo de coalizão entre o executivo e o parlamento. E nisso os parlamentares conseguem mais recursos para destinar para os municípios. Ou seja, no decorrer desses 8 anos, isso só cresceu. A força do parlamento hoje, ela é muito grande. Uhum. E muitas vezes você consegue conversar com o parlamentar e ele morde ali o orçamento do executivo, que é discricionário, e você consegue aplicar a política pública sem conversar com o ministério, né? Então ela é muito grande e isso só vem crescendo. Ou seja, eu não vejo isso diminuindo.
eu só vejo esse tipo de ferramenta, né, que o parlamento tem, e ele usa muito bem, né, as lideranças, só tende a crescer. E aí a gente tem que mostrar a transparência e mostrar que o dinheiro está sendo aplicado no local certo. Sim. Até falando então de transparência e prestação de contas, né? Recentemente foi lançado, né, o portal de convênios, que está lá no nosso portal da transparência. Tem as emendas impositivas do governo federal, né, as transferências especiais, no caso, né? Então, conta pra gente um pouquinho, né, qual é esse papel da transparência e da prestação de contas nessa gestão, né? A importância dela para a participação social. Principalmente quando a gente teve essa nova modalidade, que são as transferências especiais. As transferências especiais foi uma emenda constitucional lá atrás, quando a Gleice era senadora, ela propôs as emendas especiais por conta da burocracia, da morosidade. Ela falou, eu indico para a minha região um recurso, ele não chega, e aí vou para o pleito eleitoral, vou na minha região, não tem nada lá. Então ela propôs uma forma mais célere de indicação desses recursos e, com base nisso, a aplicação do município sem depender de tanta burocracia. Então, a Anastasia, em 2019, foi o relator dessa emenda, né, meio contraditório, né, Gleice e Anastasia, mas ele foi um relator, ele fez um relatório muito aprovando, e um relatório muito bem sucinto e interessante. E nesse relatório, então, foi para o plenário e aprovou-se as emendas especiais que começaram a partir de 2019 do governo federal. As emendas especiais, elas não são as emendas do orçamento secreto. As emendas que estão na Constituição e é um direito do parlamentar. Essas emendas, o parlamentar indica, o município ou o estado, ele dá o aceite e o recurso cai na conta e você aplica para aquela finalidade. Ocorre que começou essa falta de transparência. O que você está fazendo com as emendas especiais? E, por orientação do Tribunal de Contas da União, a supervisão desses recursos ficaram a cargo dos tribunais locais, do nosso caso, do Tribunal de Contas de São Paulo. E isso foi muito bom, porque o nosso tribunal é um tribunal muito efetivo, fica muito em cima. Você vive isso todo dia, você sabe. E com isso a gente teve diversos apontamentos enquanto à transparência dessas emendas. Não, mas calma aí, você não está dando transparência, você não está colocando no portal, você não está mostrando fotos do local, o quanto que rendeu a conta vinculada que caiu esse recurso. Então são dados que ele pediu e a gente se adaptou. Hoje tem no portal do município, da prefeitura, as emendas especiais. E agora, recentemente, o Tribunal de Contas da União, através de uma instrução normativa, ele emitiu várias disciplinas a respeito das emendas especiais também. Agora já começou a burocratizar, você entende? Para que o negócio seja mais transparente, né? O que a Gleice não queria lá no início começou que são os prazos para a execução das emendas, a forma de transparência, a forma de prestação de contas. Cada emenda especial vai ser como um convênio que ela vai ter a sua conta própria, então fica mais fácil de gerir. Como que ocorria antes. As emendas especiais ela caíam em pacote, numa conta só. Então 10 deputados enviaram, cai numa conta só, aí fica difícil de você fazer a gestão disso. Embora você tivesse toda uma planilhinha, né, com tudo. A gente tem por conta que cada recurso ali vai para uma pasta, né, para efetuar a política pública. Então você tem que ter esse controle. Mas agora, cada conta sendo única, fica mais fácil de você ter esse controle. Sim. Né? E nos ajuda bem em termos de prazo, porque agora a gente consegue ter como ficar em cima dos stakeholders aí, uma vez que a gente tem prazo para execução. Né? Então ajudou demais essa instrução normativa do tribunal. E aí a execução desse recurso vai ser mais rápido, o resultado, né, visível da efetividade do impacto social também vai ser mais rápido, né? Vai muito ser mais bom. rápido. A gente espera, né? A gente espera. O que a gente precisa agora é uma estruturação para saber lidar
com essas emendas de acordo com a instrução normativa. Sim, com certeza. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar de planejamento estratégico. Você comentou da importância dele aí no comecinho, então vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Como que o planejamento estratégico municipal pode contribuir para uma gestão mais eficiente para resultados, né? Para entregar resultados e ainda, né, promover desenvolvimento sustentável e melhoria de qualidade da população. O planejamento estratégico, só para a gente começar aqui de forma básica para a população e para o servidor entender, ele faz parte da governança da organização. Ou seja, o planejamento estratégico ele é o núcleo duro da organização. Ele precisa ser o núcleo duro. Vamos imaginar que uma pirâmide, ele é o topo da pirâmide, é o planejamento estratégico. Então, as demandas, elas vêm top-down, que a gente chama, que vem de cima para baixo. Esse planejamento estratégico ele tem que estar muito alinhado. Ele tem que estar alinhado com a peça que foi apresentada para a população enquanto pleito eleitoral, o plano de governo, né, que torna seu programa de metas, mas o pleito eleitoral ali, do que você é um pleiteante a prefeito, o que você quer para a cidade. Então você vai pegar isso, trazer no seu programa de metas e criar-se com o seu núcleo duro, seus principais... o principal corpo da administração para o prefeito, né, os homens de confiança dele, ou para o governador ou presidente, do qual esse corpo ele vai trimestralmente ou semestralmente se reunir e deliberar se o que está sendo feito pela gestão ou pelo operacional, que é a base da pirâmide, está conseguindo chegar no estratégico. Então é uma conversa entre o estratégico, pensa que no meio da pirâmide é a gestão. Então a gente está falando em governança aqui, estratégico, gestão, que são os diretores ou os outros secretários que trabalham para fazer chegar e acontecer, e o operacional, que a grande importância por conta da qualidade do serviço a ser emplacado e feito. Você dá a estrutura para o servidor e ele tem que, em contrapartida, demonstrar isso em tempo célere e com a qualidade que o povo merece. Então é esse alinhamento, e o estratégico ele está no topo, no qual ele controla tudo isso. Organização sem um planejamento estratégico é como aquele filme que, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então ela não tem um propósito, ela não consegue avaliar suas políticas, e aí você vai apagando fogo todo dia. Você só apaga fogo porque você não tem um planejamento. Sim, não, e o planejamento, hoje em dia ele faz parte da nova lei de licitações, é obrigatório. É um princípio, né? Da lei de responsabilidade fiscal, é uma dos pilares, né, da lei. Então é a base de tudo. E a gente tem, né, o nosso PPA, a LDO e a LOA, todos eles, né, seguindo o planejamento. Tem que estar amarrado no planejamento. Vinculado. E para pensar em possibilidades, não só na captação de recursos, vou dar outras possibilidades aqui. Vamos pensar em PPP social e não econômica, PPP para educação, para saúde. Isso é um tema muito polêmico, mas que tem que ser dado, e a gente tem, vou dar um exemplo aqui, o município de Belo Horizonte fez PPP das suas creches, né? Se eu não me engano foram 18 creches, e são super bem pontuadas em termos de indicadores, né? Até PPP de presídio eu vi também que está bem pontuado. A gente tem que pensar fora da casinha, e pensando fora da casinha é o estratégico que tem que demandar isso, vem do estratégico. Então se o governante ele abraça essa questão das PPPs, vamos abraçar, então vamos criar ali um corpo técnico para ir atrás de parcerias, né? Sim. Eu quero pensar mais em mudança de comportamento mesmo, da população, até do próprio servidor. Vamos pensar nos nudges, né, que são diversos empurrões que você dá, você não usa muito o erário, mas você muda o comportamento. Né? Você muda o comportamento no trânsito, você muda o comportamento na própria administração. Então, pensar fora da casinha. Vamos pensar em políticas públicas upstream, que eu chamo, que são aquelas políticas públicas preventivas, do qual você não precisa esperar o problema para atacar. Você prevê que aquilo pode acontecer. Os órgãos de controle antes não viam isso com muito bons olhos, né? Com exceção da Unicamp, que trabalha pesquisa, né? E aí ele
questionava, mas você está gastando o erário com uma coisa que não está... Hoje não, você consegue demonstrar que você está antevendo um problema, né? Como a própria vacina, você está ali, né, se resguardando, por isso que você aloca tantos recursos para a vacina, para que a população ali não sobrecarregue o sistema de saúde se não tiver vacinado. É nesse sentido. O estratégico ele tem que pensar tudo isso, e vem dele. Né? Vem dele através da plataforma de governo, essas mudanças, repito, senão ele vai passar os 4 anos ali cortando grama, dando manutenção em praça e não vai entregar nada efetivo para a população. Sim, né? Com certeza. Então, aprendendo um pouquinho mais sobre planejamento estratégico, porque você até deu um curso, né, desse na IGDS. Estou esperando a segunda turma, porque a primeira eu não consegui ir, mas a segunda eu quero ir. Então, aprendendo um pouquinho mais sobre, né, sobre o assunto, explica um pouquinho quais são esses principais passos ou etapas que a cidade pode seguir para desenvolver e implementar, né, um plano estratégico municipal, considerando esses stakeholders e particularidades locais. É um pouco do que eu falei anteriormente. Você tem que pensar fora da casinha. Aquela matriz SWOT, que a gente chama, que são os pontos fracos e fortes da administração, isso está bem ultrapassado na administração pública hoje. Você não consegue... vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu vi um documentário sobre o crocodilo, o jacaré, que ele só se movimenta se ele notar que vai acontecer alguma coisa e está em perigo, ou se ele vê que é alguma coisa boa para ele. Um exemplo, as pessoas jogavam carne para ele, só que se jogava carne para ele longe, ele não corria pegar, ele não quer se desgastar com isso. A matriz SWOT é um pouco disso. Você fica inerte, você só se movimenta se tiver pontos fracos e fortes. O planejamento da administração pública tem que mudar esse conceito, não é mais assim. Você tem que, primeiro, conhecer a realidade local. Você tem que conhecer estudando a realidade local. Não adianta vir alguém de fora e superficialmente querer apontar que na Dinamarca superou a questão dos moradores de rua porque cedeu casa alugada para os moradores. Aqui funciona diferente. Através de conhecer a realidade local, você começa a fazer esses estudos. E a gente que está falando de problemas complexos. Problemas complexos não tem solução pronta. E não existe solução para problemas complexos. Você tem na Cidade do México ou em São Paulo a questão do tráfico. Tem o rodízio, mas isso não supera, é um problema complexo. Sim. Então você tem que pensar em problemas complexos e atacar ele de acordo com a realidade local. E ter a consciência que você vai melhorar, mas não vai solucionar. Né? Se alguém tiver uma varinha mágica ou saber a solução para os moradores de rua, por favor, né? Vem aqui, vai em São Paulo e que os médios e grandes centros estão sofrendo muito com isso. Sim. Mas não há um problema, uma solução pronta para isso e não existe, né? E posso estar enganada, né? Mas isso faz parte da tentativa e erro, né? Por isso que entra no ciclo lá, dentro do ciclo de políticas públicas, tem também o PDCA, né? O planejamento, a execução, o controle e a avaliação, porque daí na política pública faz a agenda, daí você começa a executar a política e você vai acompanhando. Se ela estiver dando certo, maravilha. Se estiver dando errado, aí faz aquela nova política, reestudo, né? E implementa uma outra. Ela faz a avaliação. Que é uma política contínua, né? Ela sempre vai existir, você sempre tem essa avaliação do ciclo de política pública. E essa avaliação, como eu falei no começo do nosso bate-papo, você vai sempre notar os erros e as falhas, e não os acertos. Os acertos estão nos indicadores, como os erros também, e através desses erros você vai melhorando, né? E vai tentando sempre aplicar uma melhor política. Você tem muitos problemas, inclusive com os stakeholders. Você tem quem não quer que faça acontecer, infelizmente. O mundo não é o mundo da Katy Perry, né? Ou quem é mais antiga aí, do John Lennon, em média. São pessoas que não querem que aconteçam. Existe isso. Você tem que ter isso muito bem claro no seu mapeamento, saber quem são essas pessoas e como lidar com essas pessoas. Sim, né? Com certeza. Bom, então a gente já até falou um pouquinho sobre principais ferramentas e metodologias para facilitar esse processo de formular e executar plano estratégico. Tem mais alguma outra ferramenta que você queira comentar? Eu trouxe a questão das PPPs, eu sou entusiasta em PPP, eu acho que
a gente tem aqui no Brasil muitas PPPs que é do setor econômico, né? E as PPPs sociais, como exemplo, a Inglaterra ela traz o FPI, né? Então o Boris Johnson ele era contra as PPPs sociais da Inglaterra. Quando ele pegou Covid, ele ficou no SUS da Inglaterra e ele saiu, e eram hospitais geridos por PPP, pelo FPI, e ele saiu, ele foi entusiasta também. Ele falou, nossa, eu preciso investir nisso, e isso é interessante, olha só tanto de estrutura que me ajudaram. Você tá vendo, ele viveu um momento ali para mudar, né? Então, sou um grande entusiasta nessa questão das PPPs, principalmente as sociais. Acho que a gente tem que avançar nisso, né? E explicar para a população que você não está vendendo o ativo público, não é nada disso. É um contrato mais longo, mas a gestão dele é por indicadores muito mais fácil de cobrar. Sim. A qualidade do serviço. Os NUDs que eu trouxe, né? A questão do upstream também. E principalmente que eu trago aqui como ferramenta que a gente precisa, que a gente sente muito, é a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, para quem é ferramenta para fazer chegar, ela tem que ser muito... a prefeitura tem que investir muito nesse sentido. Não tem como você exigir uma qualidade do serviço se você não investe. Né? Você tem a porta de entrada, que é o concurso público, que hoje ele está bem qualitativo, e ele já filtra ali, bacana, quem vai entrar. Aí você trabalha a inteligência emocional do servidor. Muitas vezes o servidor ele tá com uma atribuição que não é uma atribuição que ele gostaria de estar. E aquilo ali vai mexendo com ele desanima, desmotiva. Então você tem que trabalhar como as grandes organizações. Eles trabalham muito esse filtro de grandes técnicos, mas na hora que ele está com os grandes técnicos, ele trabalha muito a inteligência emocional. Ele investe nisso. Você vê, esse cara tem um perfil mais conforme. Sim. Esse cara ele tem um perfil mais comedido, cara que gosta de falar, ele não é tão conforme assim, influência que a gente chama, né? No quadro de perfis da inteligência emocional. Então, a prefeitura, os órgãos, as organizações têm que acompanhar o setor privado nesse sentido e colocar isso para o servidor. Ele vai se qualificar, ele vai conseguir aplicar melhor o trabalho, mas também a questão da inteligência emocional aí está bem envolvido com ele, senão não chega. E o que a gente tem é muito servidor afastado por depressão, ou desmotivado. Mas ganha um salário e tal, mas não é só isso. Existem... Né? E a gente sabe o quanto que é maçante, né? Já pensei várias vezes em desistir. Eu também. Eu acho que é pouco tempo. Acorda, fala, não, vamos lá. Verdade. Até falando sobre esse assunto, né, da motivação, o episódio anterior foi com o pessoal de gestão de pessoas, o pessoal que cuida, né, do programa Lidera e também do Prêmio Inova. Então, a gente conversou sobre essa importância, né, do prêmio, né, do benefício dele, para trazer o servidor que às vezes está desmotivado, que está só ali no arroz com feijão, porque é aquilo ali que ele tem que fazer. Então, essas oportunidades trazem para o servidor uma forma dele experimentar novas experiências e trazer, né, para o setor público coisas boas. Então, acho que tem tudo a ver, assim, esse assunto. Tem que trabalhar muito o servidor, porque ele é a ferramenta, ele é a base da pirâmide. Que eu dei como exemplo. Se não tiver legal a base da pirâmide, o estratégico não vai sentir e, consequentemente, a população não vai enxergar as políticas públicas como o governante queria, né, pretendia. Com certeza. Entrando no último assunto, né, sobre mapeamento nas políticas públicas, que eu sei que você escreveu um artigo científico sobre o assunto. Explica um pouquinho pra gente, né, qual é essa importância do mapeamento da política pública e como que pode contribuir para essa eficácia e eficiência no município, nas políticas mesmo. O que eu quis demonstrar no artigo foi esse viés que a gente traz subjetivo, que tudo que se aplica num local poderia ser aplicado em outro da mesma forma. Então você tem determinadas políticas públicas em Salvador, em Curitiba, e quer ir lá buscar e replicar em Campinas, e não funciona assim. A partir do momento que você tem dados sobre aquele problema,
mas que se você não conhece a história daquilo, se você não vai a fundo para verificar aquilo, estudar, aquela política que você copia e cola não vai dar certo. Então, o mapeamento é bem isso. Como o exemplo que eu dei dos moradores de rua, o mapeamento ele tem que funcionar para que você tenha um corpo técnico que estude de fato. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu fui ajudar um município a fazer a gestão, um município pequeno, a fazer o plano de gestão para o novo prefeito. Eu não conhecia o município e eu cheguei que se copia e cola lá para o prefeito. O município era extremamente religioso, católico. Tem lá a sua matriz que a população segue e muito, muito religioso. E do plano de gestão que eu entreguei para ele, feria muito esses valores da questão da igreja, do catolicismo. Era um município de 14 mil habitantes, né? Então, na hora que o prefeito viu aquilo, ele falou, cara, se eu aplicar isso aqui, eu tô na rua amanhã, não vai funcionar aqui. Então, olha que falha grave. Eu tenho que conhecer a realidade do município, a história do município. Né? Quando a gente vai aplicar políticas em Campinas, você tem que estudar a história do município, né? Saber quem que foi o primeiro governante, como que nasceu o Orozimbo Maia ali, como que nasceu a região do Campo Grande, do Ouro Verde, né? Sentir um pouco, ter essa sensibilidade da população, a dor que a população está sentindo, e aí sim você consegue, como você faz isso? Através de entrevistas, indo no local, conversando, audiência pública, trabalhando mesmo o projeto em si. E hoje a gente tem uma população mais participativa, né? Ainda é uma população consumirista que tem os seus líderes, então gosta mais de consumir ali, opinar do que participar. Mas principalmente Campinas, você tem uma população muito participativa, e isso é legal. Trazer a população junto, sentindo isso. E aí, através desse mapeamento, desses dados, você consegue estar aplicando a política de forma que aquele local precisa. Até porque a política pública, né, vai chegar, quem vai sentir a política pública é o cidadão, né? É a gente, todo mundo aqui, a população. E ele vai se sentir instrumento porque ele participou. Eu uso muito isso enquanto diretor e uso com meu filho também. Eu tenho 2 filhinhos, mas uma só tem 1 aninho e não uso com ela ainda, mas com o de 8 eu uso. Que é o quê? Eu não fico pedindo para ele através do verbo, do faça, faça, faça. Eu atribuo a ele através de um substantivo, como, olha, você é o ajudante hoje de tal coisa. Quando você, faça isso com a sua equipe para você ver, quando você passa essa atribuição para a pessoa e não fica exigindo através de verbo, faça aquilo, vê isso, vá em tal lugar, ou não, você passa para ela o que ela é, o substantivo, né, não o verbo, a pessoa se sente, ela participa daquilo, ela se sente útil para aquilo e ela vai e faz. Sim. Tanto para a equipe quanto para o meu filho. Quando eu falei para ele que ele ia ser ajudante para fazer determinadas coisas, ele foi lá e fez. Se eu falar para ele fazer, ele não vai fazer. Então é uma forma, quando você traz a população, ela vai sentir parte integrante daquilo. Ela vai se sentir útil, né, ouvida. E através disso você consegue ter o apoio da população. Como eu digo, não é todo mundo que vai apoiar também. Sim. Né? Mas você tem o apoio ali de uma grande maioria e aí você consegue estar aplicando de forma mais efetiva o projeto ou a política pública. Né? Concordo. E ainda falando sobre mapeamento de políticas públicas, o que você enxerga como principais desafios para esse mapeamento, né, e para garantir essa implementação da política? O que eu vejo como gestor das políticas públicas, da administração, e ainda a nível Brasil, e isso vai acontecer a médio prazo. O servidor público, acredito eu que a médio prazo, ele vai ser um gestor de contratos. Não vejo mais o gestor público, o servidor público, um mero técnico executando determinadas tarefas. A gente já vê, em Prefeitura de São Paulo tem alguns exemplos, que muitos serviços já são terceirizados, a lei permite isso, então você terceiriza e aí você tem o gestor. Um exemplo na saúde, você consegue colocar vários tipos de serviços para o privado e você, enquanto servidor, ser o gestor, o responsável por aquilo. A médio prazo o desafio é esse, o servidor entender que o papel dele vai ser de gestor e não mais um técnico que vai sentar ali e executar, não. Ele vai ser gestor de determinados contratos e vai ter que mostrar, através dos indicadores, a eficiência daqueles contratos.
e fazer com que isso seja entregue para a população de uma forma melhor. Então esse é o principal desafio, transformar o gestor técnico, o servidor técnico, em um gestor de contratos para que possa chegar mais rápido, com mais qualidade o serviço. E isso é bom para o servidor, né? Ele Sim. tem ali um papel de gestor, ele parou que você faz o arroz com feijão, ele não tem mais isso. Agora, meu amigo, é sentar na mesa e gerir esses contratos. Né? Bacana. Bom, para a gente finalizar, né, queria ouvir de você quais são os principais desafios que você identifica para a administração pública e também as oportunidades de melhoria. Então, desafios e oportunidades de melhoria na administração pública. A melhoria, eu vejo que essa transparência, a informatização, quanto que isso tem nos ajudado bastante e só vem a ajudar. Você deixa a população mais próxima, né? Quando você tem um linguajar menos técnico e mais fácil para a população entender. Então, de melhoria, quanto mais informatização, inteligência artificial a gente utilizar para se aproximar da população, isso vai ser muito bem-vindo, né? E o desafio é um pouco o que eu falei lá atrás. Além do gestor, fazer com que os órgãos de controle, ou até a própria Câmara Municipal, que tem essa função também, né, de fiscalização do Executivo, abraçar essa causa e estar integrado junto no mesmo propósito. Não cada um andando para um lado e parece tudo doido e não entrega nada, né? Fazer com que a Câmara entenda isso, a população, através da transparência, né, das opções que ela tem, através dos apps, agora a Saúde lançou né, muito bem colocado, e é através da tecnologia que a população vai chegar para a gente, e é através dessa parceria que a gente consegue, junto Câmara, junto população, Ministério Público, né, chegar no propósito que é a entrega da política pública. Nada mais, nada menos que a entrega da política pública. Exato. A gente trabalha para a população, né? A gente trabalha para a gente como população, para os nossos familiares e para as outras pessoas que a gente não conhece, né? Perfeito. É o nosso papel aqui como servidor. Maravilha. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje com o Flávio. Tenho certeza que vocês gostaram bastante aí da nossa conversa. Muita coisa para aprender. Então, quero agradecer ao Flávio por ter aceitado esse convite, conversar um pouquinho. Ali o departamento dele está à disposição para os servidores que precisarem também de um pouquinho de informação. Então, agradeço muito, Flávio, você ter aceitado ter vindo aqui. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez pela iniciativa, vai ser sucesso e a gente está à disposição de vocês. Estamos juntos nessa. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais um episódio. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar com outros colegas, com os familiares. Vem sugerir também pra gente outros temas, outros servidores pra gente conversar e a gente está à disposição. Eu sou a Jaque Lustosa, sou auditora de controle interno daqui da Prefeitura de Campinas, aqui apresentando Luz, Câmara e Gestão, e desejo para vocês uma ótima semana. Até logo!